Fala pessoal, bem-vindos a mais um ArcCoffee aqui no canal ArcSearch TV. E é o seguinte, hoje um convidado super especial, Bento Viana, fotógrafo, que é autor de um dos livros que eu admiro muito, que fica aqui na minha prateleira, Do Céu, Brasília. Bento, muito obrigado por você ter aceito esse convite de aparecer aqui no ArcCoffee, falar sobre a mistura da fotografia com a arquitetura. Então eu queria já começar para você, jogando a bola para você, para falar o seguinte: quem é Bento Viana para a galera? Prazer, cara. Obrigado por estar aqui. Eu que agradeço aí, sou grato, Augusto, por essa oportunidade. É sempre bom poder falar de mim, assim, para quem está interessado em conhecer um pouco mais do meu trabalho e poder falar do meu trabalho também, né? Porque hoje o meu trabalho e a minha pessoa, assim, eu estou há mais tempo fotografando do que, assim, do que muitas coisas que eu já fiz na vida, né? Entendi. Estou com 30 anos fotografando, né? E eu vim do Rio de Janeiro, na verdade nasci na região serrana do Rio, meus avós moravam ali em Niterói, mas tinha uma casa na região serrana. Então essa história ter nascido na região serrana é interessante porque é uma região muito bonita do Rio, que tem muita natureza, e isso foi uma coisa que me despertou muito cedo para a natureza também. Com 8 anos de idade, eu vim morar em Brasília, e em Brasília teve um acontecimento muito interessante quando eu vim para cá, que eu tinha 8 anos de idade, e quando eu cheguei ainda tinha muitas quadras que não estavam construídas, eram espaços vazios, e aquela história de vastos espaços do Cerrado também tinha os vastos espaços de Brasília, porque eram poucas quadras ainda na década de 80, né? No final de 79. E aquela cor daquele barro com as tonalidades que ao longo do ano, isso quando eu era criança, eu comecei a perceber que tinha essa paleta de cores da cidade que mudava ao longo do ano, ao longo de cada pôr do sol, ao longo de cada nascer do sol. Isso foi me chamando muita atenção, porque isso nas minhas memórias de infância e juventude, eu comecei a perceber isso, e eu vi também que as pessoas que andavam, que eram os meus amigos, não percebiam o que eu via, né? E aí, eu tinha uns 8 anos de idade, eu fui fazer um passeio com um amigo meu, na verdade era amigo da minha mãe, que a gente morava na mesma casa quando a gente chegou em Brasília. A gente morou na casa de uma pessoa chamada Judite Cortesão, uma pessoa-chave para poder, por exemplo, realizar o Programa Antártico Brasileiro. E anos depois eu fui na Antártica e me liguei com esse começo da minha história em Brasília. Muito interessante. Então, caraca! Os primeiros momentos que eu cheguei em Brasília, do lado, no outro quarto, era um fotógrafo que morava lá, que é o Carlos Terrano, porque ele está vivo até hoje, produzindo e fazendo coisas. E foi ele que me deu a primeira oportunidade de segurar uma câmera com 8 anos de idade, fotografar lá na Igreja Dom Bosco. Quer dizer, a primeira coisa que eu fotografei foi a arquitetura. Olha que interessante. Aquele primeiro clique, porque eram vitrais muito coloridos, aqueles vitrais da Igreja Dom Bosco, e que a foto era preto e branco. Eu, criança, eu fiquei assim, aquilo me chamou a atenção, né? Anos depois, já na juventude mesmo, eu já comecei com 18 anos, eu estava trabalhando, já tinha feito alguns trabalhos, mas com 18 anos eu entrei dentro de uma produtora, com 17 para 18 anos. E aí, nessa produtora, foi que eu comecei a aprender a lidar com algumas coisas de cinema, de vídeo, e aí foi aí que eu entrei muito na área e fui me despertando para a fotografia, até um dia que eu enchi o saco do cinema, porque eu tinha feito diversas coisas de cinema, tinha feito videoclipes do Raimundos, tinha feito filme que foi para festival, tinha feito diversas coisas, né? Publicidade, que era uma coisa que me dava muito... Dinheiro não me dava satisfação, porque eu não acho muito satisfatório ficar fazendo publicidade, né? Sim. Mas não dá dinheiro, né? Mas aí, com o tempo, eu fui amadurecendo e fui descobrindo que meu caminho era dentro da fotografia, porque era a coisa que eu mais gostava. Apesar de no cinema eu ter chegado, ter feito produção executiva, ter feito direção de produção, ter feito até direção de fotografia em algumas coisas, a história com a fotografia estilo era que me chamava muito, estava sempre me chamando. E aí, aí eu também achava que o cinema tudo era muito, vamos dizer assim, a equipe pequena do cinema já vai com muita gente, né? Sim. Essa história de ser mais rápido, de poder fazer as coisas com mais agilidade e tudo. E aí, quando eu
comecei na fotografia, eu percebi que isso me dava mais agilidade, eu comecei a desenvolver, porque, assim, tem muitas pessoas que me perguntam por que que eu olho do jeito que eu olho. Eu te respondo que eu não sei. De verdade. Olha que interessante, porque eu acho assim, quando você falou no começo que aquelas tonalidades que você já enxergava desde criança, quando chegou a Brasília, no final da década de 70, início da década de 80, é uma coisa interessante essa percepção desde cedo, e você mesmo não entendeu o motivo dessa percepção. Eu acho isso uma coisa que é aquela veia, né? Vem com a veia, que a gente fala, que é uma coisa natural de cada pessoa, né? Cada percepção, cada entorno, cada coisa. O que você acha que aquela percepção que você tinha lá no começo, com 8 anos, influenciou durante toda a sua carreira e te influencia até hoje? O que você acha que isso te encaminhou, te deu gás, quando você percebeu isso? Hoje eu percebo que é uma coisa ligada a um dom que eu não sei explicar, porque tem uns dons que são explicáveis, mas nem todos são, né? De verdade, eu percebo que ao longo do tempo, uma das coisas que é uma característica muito forte do meu trabalho são duas coisas principais, né? Uma é enquadramento, eu acho que é uma coisa que eu comecei a desenvolver cedo, estudar, enquadrar, então eu gosto muito de fazer enquadramentos e diversidade de enquadramentos. Toda vez que eu vou fotografar, por exemplo, a Catedral, falando de arquitetura, que é um dos monumentos que talvez seja o monumento que eu mais fotografei, que eu fotografei de cima, de baixo, de lá, de tarde, de noite, de madrugada, em diversos horários e ângulos e tudo, com drone, com helicóptero, por exemplo, né? Eu sempre estou encontrando coisas diferentes, sempre, por mais que eu já tenha... Interessante. Eu comecei a fotografar, eu tenho uma foto minha, que é uma das fotos que começou a ficar onde o meu trabalho por Brasília começou a ficar conhecido, que é uma foto que tem um arco-íris 180 graus assim em cima da catedral. Aquela foto que estava passando pela catedral com a câmera fotográfica e aquela história que está no lugar certo na hora certa. Então, assim, desde aquela época eu venho procurando e encontrando coisas novas na catedral. Eu acho que o enquadramento é uma coisa muito forte no meu trabalho hoje, as pessoas têm. E hoje, as cores, a maneira como eu trato as minhas fotos, a hora que eu fotografo, eu escolho para fotografar, e o tratamento, a revelação digital que eu faço hoje no meu material, nas minhas fotos, é hoje uma característica muito forte, que as pessoas já identificam e falam, isso aqui é uma foto do Bento. Isso é bom, porque eu comecei a criar um estilo, mas eu te digo, Augusto, eu não sei porquê. Eu já participei, eu fui fazer uma exposição, e assim, já aconteceram diversas vezes, né? Meu trabalho ficou referência em Brasília, e eu acho isso uma coisa muito legal, porque incentiva sempre a continuar, porque quanto mais você se torna referência, mais você tem que estudar, mais você tem que... Sim. Tem que ter a certeza de que você não sabe nada para você continuar estudando, continuar fazendo, continuar aprendendo, para você continuar sendo uma referência. Você nunca pode ser só uma referência estática, né? A referência nunca pode estacionar, cara, porque a referência ela só funciona se ela está atualizada com o tempo em que a gente está vivendo. Porque se ela se atrasar, acontece que não acompanha as novas gerações. Podem ser referências históricas, mas não passam a ser referências diárias. E aí, eu gosto muito de estar sempre criando. Assim, depois que eu fotografo, eu faço um trabalho, eu fico muitas horas ali pensando naquilo, né? E depois eu meio que enjoo daquele da história. Não, quero mais saber. Aí eu vou procurar outros olhares, outras formas. Aí eu vou até, às vezes, para o mesmo lugar, no outro dia, para encontrar outras coisas que eu não tinha encontrado aquele dia. E é muito impressionante, porque toda vez você pode encontrar uma coisa diferente que você não tinha encontrado. Mas, assim, aí o que eu estava te explicando, assim, que já teve algumas situações que eu estava, assim, por exemplo, professores de fotografia levando uma turma de alunos para uma exposição fotográfica minha, né? E aí já tiveram vezes que o professor estava dizendo assim, não, porque aqui o Bento quis dizer assim, assim, assim. Eu falei, cara, não pensei em nada disso. Teve um dia que eu até tinha um professor sem graça, que ele fez uma construção tão, assim, interessantíssima do meu trabalho, mas eu falei, pô, professor, eu gostei muito disso, eu vou até usar. Mas, assim, eu não pensei nisso na hora que eu fotografei. Não foi exatamente isso que eu pensei. Assim, então, assim, tem coisas que Augusto, eu percebo que, assim, por isso é que hoje eu tenho muita dificuldade de ensinar fotografia. Por quê? Porque é uma coisa que eu aprendi empiricamente, é uma coisa que eu desenvolvo. Sim. Como é que eu aprendo a fotografar? Como é que eu comecei a aprender a fotografar? Foi quando eu comecei a perceber que eu errava e eu precisava corrigir meus erros. Interessante.
E aí eu também comecei a observar o trabalho dos outros e ver, porque hoje o que acontece é que nem, a gente está vivendo um momento no mundo que as pessoas estão cada vez mais copiando as outras pessoas, elas não estão desenvolvendo. Exato. Eu fico até, por um lado, eu fico triste quando eu vejo pessoas copiando o meu trabalho, assim, absurdamente, tipo assim, o cara foi lá, eu fiz o ângulo, fotografia, a pessoa foi lá e fez a mesma fotografia. O mesmo ângulo, a mesma tarde, a mesma luz, né? Inclusive até com relação à galeria, que hoje é um negócio que eu tenho já, tá no terceiro ano do negócio, tá completamente caminhando bem, graças a Deus, tem muitas coisas para desenvolver e crescer, mas graças a Deus já está caminhando bem. E, cara, até hoje, até a história de foto na parede, hoje tem muita gente que me copia, né? E com o mesmo ângulo, com a mesma foto, eu fico assim, nossa, por um lado, assim, a Marcela, que trabalha comigo, que é minha gerente aqui na galeria, sempre fala que isso aí não pode ser um motivo de tristeza, tem que ser um motivo de alegria, tem que ser um motivo de... Porque, assim... Significa que as pessoas estão te admirando. O meu trabalho, o que me deixa triste é que a pessoa, cara, não faz... Isso é uma coisa que não tem na nossa cultura, entendeu? Eu, numa dissertação ou numa tese de doutorado, jamais você pode colocar uma coisa sem você fazer uma citação. Eu acho que isso existir na fotografia. Tem um monte de gente que me copia essa foto que está aqui, por exemplo, essa foto da ponte que está aqui na televisão, por exemplo, tem um monte de gente que copia. Eu fiz isso de helicóptero num dia de manhã cedo, entendeu? Voando com temperatura baixa, era inverno, sabe? É pensado. É um conceito. É um conceito e tudo, e aí muitas pessoas vão lá e ninguém fala, pô, cara, é uma referência aqui que eu, sabe? Um dia eu tenho essa esperança de que meu trabalho vai ser tão, é o que eu estou construindo, vai ser tão referência que as pessoas vão realmente respeitar a ponto de citar como sendo uma coisa positiva, assim como citam outros fotógrafos, como o Cartier-Bresson, por exemplo, que é um cara que é muito citado e que é uma referência. Então, assim, eu sinto que isso é uma coisa que é uma construção. Agora, como eu venho desenvolvendo isso, Augusto, tem a menor ideia. Assim, não, e é interessante. É assim que eu te falei. Eu erro, aí eu vejo, pô, isso aqui podia ser melhor. Aí eu faço diversas opções. Eu estou sempre fotografando na horizontal, na vertical. Eu estou sempre trocando diversas lentes. Então, assim, dias, horários, isso são coisas que do meu aprendizado acaba que rende muita coisa. Sim, com certeza. Isso que você falou, eu acho, cara... Eu acho de uma importância tão grande o autoral, porque quem cria do zero um conteúdo, seja uma foto ou um conteúdo educacional ou um conteúdo de videogame para o YouTube, que tem um monte de canal, eu não sei se a pessoa acha, a pessoa que está criando esse conteúdo acha que se ela acreditar algo que foi envolvido nele ao real autor, ela é mais burra né? Eu não sei se as pessoas pensam dessa forma, porque... Possível, mas também, eu acho que é uma coisa que não tem na educação. A gente não é educado. A gente não é educado a reconhecer professor. A gente não é educado a reconhecer, muitas vezes, pai e mãe. Sim, entendeu? Então, isso é uma coisa que vai muito da cultura brasileira. Eu, por exemplo, ano passado, eu estava com as minhas filhas, a gente foi fazer uma viagem... Estava em Nova York, dentro do Museu de Arte Moderna de Nova York, e assim, aí tinha uma turma de crianças de 6, 7 anos. Cara, não tinha ninguém dizendo, tipo, não toque na tela. Estavam completamente educados, sabiam que não podiam tocar. Desenhando não tem alvoroço, né? Do Van Gogh, do Monet. Cara, ninguém tinha... É uma coisa que está dentro da cultura, o respeito, por exemplo. Dificilmente, eu tenho certeza que as pessoas que têm algum sucesso na vida, elas reconhecem que elas tiveram bons professores. Claro. Ou maus professores, ou que seja, mas assim, mais bons professores. Elas têm, porque assim, às vezes um professor que não é bom, ele também te ensina que um dia você pode ser bom. Entende? Exato, exatamente. Então, pelas pessoas, pela história de vida das pessoas, pelo que aprendeu com as pessoas, infelizmente, a gente ainda não tem. E eu te digo que na arquitetura eu sei que tem muita gente que copia. Então, os caras que tem lá muito. criam um produto, um desenho, uma forma diferente de fazer construção, de projetar e de arquitetar, e um monte de gente vai copiando, cara. Não, e isso está dentro até da faculdade, Bento. Tem aluno que pega o projeto de X semestre que já passou do amigo, pega exatamente o projeto que o amigo fez naquele semestre para apresentar no dele.
Então, assim, eu não sei até que ponto a pessoa está se formando arquiteto urbanista ou se enganando que está se formando arquiteto urbanista, porque é o que eu sempre falo, só quem vive no mercado de trabalho sabe que é um por dia, cara. Dia por dia, batalhando em cima daquilo que você cria, daquilo que você quer vender, daquilo que você quer subir. Então, se você foi moldado na faculdade a copiar o trabalho do seu amigo para não ter trabalho próprio, então eu acho que essa é a qualidade do profissional que você vai ser no mercado. E eu acho que, infelizmente, falta um pouco de visão das pessoas nisso. E eu acho que principalmente com imagem, viu, Bento? Eu acho que você sofre mais com isso de direito autoral, dessas coisas, do que qualquer conteúdo que eu crie aqui, que seja de vídeo, qualquer coisa. É impressionante, cara. Nessa viagem que eu fui para Nova York com a minha família, por exemplo, eu entrei no avião e aí abri a revista de bordo no voo doméstico aqui de Brasília para São Paulo. E assim, foto minha sendo usada, isso é um processo, está na justiça, por uma empresa de segurança que pegou uma foto minha, colocou até o crédito. Tudo bem, a pessoa acha que eu estou divulgando o trabalho dele. A quantidade de pedidos que eu recebo semanalmente de pessoas que, posso usar a sua foto? Eu falei, peraí, bicho, você tem... Uma vez um cara de uma agência grande, um governo grande, queria, por exemplo, fazer uma exposição com o meu trabalho dentro das agências desse cliente, né? E aí, beleza, o cara falou, só que a gente não tem dinheiro. Eu falei, cara, tá bom, mas assim, vocês estão trabalhando de graça para o cliente? Aí ele, não, a gente recebe, claro, né? Eu falei, pois é, vem cá, a empresa que vai fazer os totens e vai imprimir as fotos também vai fazer de graça? Aí ele falou, não, vai pagar. Eu falei, por que a parte mais bonita que você elogia tanto, que você teceu tantos elogios, falou tanto das maravilhas que você gostou do meu trabalho, não pode receber, não pode pagar. Não, e outra, o que vai ser impresso? Anos atrás que eu não faço nada de graça, a não ser que seja uma instituição que eu possa ajudar, seja... Sim, existem exceções para você lidar com essas coisas. E hoje eu vivo uma coisa que, infelizmente, acontece muito na fotografia. É o desrespeito que as pessoas pegam a imagem da internet e acham que elas podem usar. Isso acontece no Instagram. Aí a pessoa colocou, às vezes a pessoa até me marca, tem pessoa que marca, tem pessoa que não marca, mas quando a pessoa marca, ela coloca a marca da empresa. Eu falei, bicho, beleza, legal que você está divulgando meu trabalho, legal que você gosta do meu trabalho, mas, meu amigo, você está divulgando a sua empresa e você está recebendo vantagens comerciais. Para você fazer esse tipo de uso, você tem que me pagar. Porque as pessoas acham, de verdade, Augusto, que, assim, primeiro que eu faço um hobby, isso não é hobby. Entendeu? Isso é minha profissão, é como eu pago minhas contas, como eu sustento a minha família, como eu tenho... Eu posso dar uma vida melhor para minha família, é minha profissão. Não é uma imagem no Google, né? Aí as pessoas não é uma imagem. Aí, às vezes, aí eu tô com a câmera, a pessoa... isso é uma das coisas que eu mais escuto. A pessoa olha minha câmera e fala, cara, sua câmera fotográfica é maravilhosa. Aí hello, deixa eu te falar uma coisa, mano. Minha câmera fotográfica não faz nada sem mim. Quem opera a câmera pode ser... Cara, se eu tenho que fazer foto. Aí o meu dever enquanto fotógrafo, até com o celular, tem amigo meu que fala, pô, bicho, até com o celular tu faz. Eu falei, meu irmão, hoje eu não posso fazer uma foto mais ou menos. Eu cheguei num nível na minha vida que se alguém fala, pô, essa foto aqui é do Beto Viana, fala, pô, mas essa foto assim é do Beto. Isso que eu ia te assim, dar o adendo. Estou caminhando de uma forma que, assim, que tudo hoje que eu estou construindo na minha vida está ligado à qualidade. Então, assim, o meu olhar tem que ter qualidade. O meu processo de... Hoje, por exemplo, eu sou o único fotógrafo em Brasília que tem impressora. Hoje, inclusive, eu tenho uma impressora Fine Art que não existe aqui no Centro-Oeste. Uma impressora Fine Art que imprime até 1,62 m, por exemplo. Não existe essa impressora. Nossa. É uma impressora feita pela Epson para Fine Art. Para fotografia. Então, assim, eu sou o único fotógrafo, e depois a gente pode dar um rolê aqui pela galeria para vocês darem uma olhada, para você ver, que, assim, com certeza, todo o meu material, todo, do processo da fotografia, o tratamento, até a impressão, a moldura, a gente não faz aqui na galeria, porque a gente faz na galeria, mas com uma empresa que é parceira, que trabalha dentro dos padrões que eu estipulei, e até a instalação. Então, assim, hoje, dentro do meu trabalho, na parte da galeria, que é uma das coisas que eu faço, eu cuido de todo o processo. Assim como também publicidade, ou como também alguma coisa, algum trabalho autoral também, que eu tenho feito livros, por exemplo. Esse livro que você viu aí, que você tem, eu acho muito legal você gostar do livro, porque a gente pode falar até um pouco dele, porque ele é... Claro. Ele é, talvez, uma das coisas que mais me despertou para a arquitetura.
apesar de eu sempre ter fotografado Brasília, porque acho que isso também tem uma coisa, Brasília é uma cidade que ela te inspira a fotografar arquitetura. Ela é o que muita gente diz, mas que não valoriza, ela é um museu a céu aberto, completamente, o que o Niemeyer. Por mais que o Niemeyer seja um cara polêmico em diversos aspectos, e bota diversos... Ele construiu um museu que não entra grandes obras, mas, cara, que ele era um ateu que fez um templo religioso, talvez um dos mais bonitos que tem no mundo, que é a catedral. Sim, é mesmo. Fabuloso, é um espetáculo a catedral. Ela, assim, de todos os monumentos que eu conheço em Brasília, a catedral é talvez o que eu mais tenha uma estima e uma vontade de... Assim, eu tenho material hoje que dá para publicar uns 3 livros só de catedral. Só de catedral. Que incrível, cara. É muito rico. Então, assim, esse livro que você viu aí é um livro que é produção minha, independente. Esse livro aqui, ó. Do Céu Brasília. Céu Brasília. Galera, vou deixar na descrição para vocês conhecerem. É uma história legal desse livro. Na verdade, ele é o segundo livro da série. Ele é depois desse aí, na verdade, surgiu esse aqui, ó. Esse eu não tenho. Esse é o hashtag Monumento 61. Ele é um livro que eu fiz uma releitura em cima do material, tá vendo? Olha que interessante. Eu fiz uma releitura, não sei se você está conseguindo perceber. Tá, perfeitamente. Eu fiz uma aplicação de um... Vou pegar uma foto aqui que vai ficar melhor. Essa aqui. Que eu usei uma estética tilt shift, que é aquele foco seletivo. Então, por exemplo, eu consigo botar um foco num determinado ponto, tá vendo? E o resto fica desfocado. Cara. É o tilt shift. Ele também, inclusive, é uma lente muito usada para arquitetura, né? Para quem fotografa arquitetura. E aí, esse efeito de foco-desfoco, você transforma as obras arquitetônicas ou o que você está fotografando, o objeto, como se fosse uma miniatura. Só que você pegar uma ponte e transformar com uma miniatura é maravilhoso. É como se fosse uma brincadeira de fazer maquetes. Como na história do livro, eu fui chamado pelo governador, na época, há 3 governos atrás, para poder fazer um livro sobre Brasília, em 2012. Queria que eu fizesse de balão, mas 5 anos antes dessa história acontecer, mais ou menos em 2008, eu tive uma ideia voando, eu viajo muito, saio muito de Brasília para fotografar. Sim. Uhum. Então, assim, aí eu numa dessas indas e vindas, eu comecei a observar a cidade. Tem lugar, quando você vem do Nordeste, o avião faz uma rota, quando você vem do Sul, ele faz uma outra rota, quando você vem do Centro-Oeste, ele faz outra rota, e aí é muito interessante, eu comecei a observar a cidade assim, eu falei, cara, isso aí, um dia eu quero fazer um livro de Brasília Vista do Céu. Aí eu gosto muito de um fotógrafo chamado Ian Arthur Bertrand, que é um cara que fez A Terra Vista do Céu, ele montou uma fotografia aérea, que é um dos negócios que eu estou montando aí em breve. Olha que interessante. De fotografia aérea, com assinatura, não é simplesmente só uma fotografia aérea, mas é uma fotografia aérea com assinatura. Que legal. Observando, eu falei, cara, um dia isso vai acontecer. Pensando, e um dia, aí, tempos depois também eu falei, cara, um dia eu quero fazer um livro que seja um presente oficial da cidade, porque eu gosto muito da cidade. E aí surgiu, deixa eu pegar aqui, esse aqui foi o livro que eu fiz para o governo. Olha que interessante, ele é já mais retangular, como se fosse paisagem. Formato paisagem, assim, bem... E ele é um livro que aconteceu? Esse livro eu fiz em 2012. Ele é assim, From the Sky. E é um livro que ele é dividido em capítulos, e aí ele mostra coisas assim, por exemplo, tá vendo? Olha os ângulos que você pegou, cara. E o interessantíssimo desse livro que eu acho que é o seguinte, essa capa aqui, ó, esse livro todo ele ficou pronto em 21 dias. Todo o livro, do primeiro voo, dessa primeira foto. Caramba, 21 dias? Até entregue na mão do governador, na época, 21 dias. Essa foto é do primeiro voo. Essa foto aqui é do primeiro voo. Caraca, que interessante, Bento. E é assim, eu comecei a voar no dia 24 de junho de 2012. Eu tenho essa data gravada porque, assim, o que aconteceu? No dia 23 de junho, que é o dia de São João, na verdade, dia 24, que é o dia de São João, a véspera de São João, dia 23, choveu na cidade. Então, a cidade, assim, era uma coisa rara você ter chuva em Brasília nessa época do ano, em junho, né? E aí, o que aconteceu? A cidade estava toda verde, estava linda, foi um negócio, assim, muito impressionante. E aí, eu comecei a fotografar o livro. E aí, quando eu publiquei, depois que o livro estava pronto,
eu publiquei um álbum no Facebook, isso que me motivou a fazer o do Céu Brasília, tá, Augusto? Uhum. Publiquei, a princípio o livro era um livro do governo, é um livro do governo, a princípio não, ele é um livro do governo, foi distribuído para as representações diplomáticas, o príncipe William da Inglaterra recebeu, o presidente Obama recebeu, o Papa recebeu, Nossa! o imperador do Japão, o imperador do Butão, foi um livro distribuído por Caraca, ele, que foi um coisa livro. impressionante! Esse livro foram feitas 9.000 unidades e, cara, ele lançou meu nome no mundo todo, entendeu? O que aconteceu? Eu publiquei um álbum no Facebook, isso é uma história interessante, você vê como que é a força das mídias sociais, né? Uhum. Cara, eu publiquei um álbum, isso era 2012 ainda, e eu viajei, tava nos Estados Unidos, deixei meu celular no Brasil, e aí minha esposa ficou com ele. Aí um dia eu liguei para ela e ela falou assim, marido, aconteceu alguma coisa. Eu falei, o que foi? Cara, você não para de receber mensagem, porque na época eu tinha no Facebook, no telefone, chegavam as mensagens do Facebook. Só que quando eu vi, tinham milhares e milhares de compartilhamentos do álbum. E assim, um monte de gente procurando. Aí eu recebi convite para poder fazer um monte de coisa muito interessante. Eu recebi um convite de um professor da UNB que dava aula em Harvard de arquitetura. E acabou que essa história acabou não rolando, mas ele queria me levar para Harvard para poder falar a respeito de arquitetura de Brasília e fotografia. Caramba, que interessantíssimo, então é uma cara. coisa que nem mergulhei, porque o tempo não me permitiu, muitas outras coisas Uhum. Aí eu falei, cara, e todo mundo querendo comprar o livro, só que o livro não tinha venda. Aí eu falei, cara, chegou a hora de publicar. Um livro meu autoral, de peso, um livro de mesa, table book, e aí eu comecei a me organizar, banquei a primeira edição do livro. Que interessante, cara. Aí chegou o Céu Brasília. Que é esse aqui que eu tenho aqui. É esse aí que você está aqui até por uma... não acho que é só pela qualidade do livro, tá? Eu tenho que ter sempre, saber o meu tamanho das coisas, né? Claro. Hoje é o livro de arte, desde 2014, quando eu lancei ele, o livro do Céu Brasília, é o livro de arte mais vendido em Brasília. Ele já está indo para a terceira edição, a gente já vendeu 4.000 exemplares, esgotado, está esgotado. Cara, esse livro é isso que você falou, table book de raiz, cara. Isso aqui ele é pesado, ele é bom, e as fotos, elas são, pelo menos para mim, aquilo que a gente conversou no começo, me instiga a entender o porquê que você pegou cada ângulo de cada fotografia. Então, assim, com você contando toda essa história, dá para começar a entender o porquê que os ângulos são dessa forma que você está falando. É o feeling, é o jeito que você olha, é aquilo que você falou da ponte, que você falou que copiou muito uma da ponte sua. Você pega o helicóptero numa hora específica, que você já sabe que vai ter tal neblina ou não. Então, existe todo um trabalho por trás. Eu acho muito interessante ver esse por trás das cortinas, né, de como é feito. E durante seu processo criativo, Bento, como que ele funciona do ponto de vista, que nem você falou agora há pouco, para o livro ficar pronto do início ao fim, 21 dias. Agora, dentro desses 21 dias, como que é o processo criativo do Bento? Você primeiro verifica os pontos que você gostaria de introduzir dentro do livro, você é uma coisa natural, você sai clicando e depois você compila as melhores imagens e consegue um storytelling através dela. Como que você funciona dentro do seu trabalho já, inserido no projeto, né? Vamos supor. Então, até assim, o primeiro livro foram 21 dias, mas para o segundo, que é o do Céu Brasília, eu ainda voei mais quase 2 anos. Eu fui para Chapada, fui para Pirinópolis. Caraca, que legal. Diversos. Continuei fotografando, continuei voando. E foi uma coisa assim, aqui em Brasília eu voei praticamente quase umas 100 horas de voo. Caramba! E fotografando, hoje o meu acervo de Brasília, aéreo, deve estar beirando aí por mais de, assim, por volta de uns 100 mil fotos. Isso que eu ia te perguntar, uma curiosidadezinha. Fotos. Caraca, então, o que acontece? Eu tinha uma ideia de fazer na história, no do Céu Brasília. O que aconteceu? Eu fiz uma construção narrativa, porque, na verdade, o livro, ele é um livro de fotografia que você lê. Eu gosto de fotografia porque, assim, tem um livro que você pode fazer uma construção narrativa aleatória, e tem um livro que tem livro de fotografia que você pode construir uma narrativa pelas fotos. Então, por exemplo, no Céu Brasília, você tem um roteiro que você
que você faz como se você estivesse voando de helicóptero. Eu fiz uma edição junto com a Mônica de Souza, que é a pessoa que eu chamei para fazer a curadoria das fotos. Então, eu fiz uma edição com ela e a gente construiu como se fosse um rolê de helicóptero, um voo de helicóptero. Então, ele tem um sentido, uma coisa vem dentro da outra. Só que aquilo ali é resultado de mais ou menos uns 2 anos voando, sabe? Sim. Aí fui juntando o que eu tinha, horário, tudo, né? Por exemplo, eu estou fazendo um livro do Rio agora, que é o meu próximo livro, novo. Estou ainda, não sei se eu vou fazer, estou com 2 prontos de Brasília para poder lançar, mas eu estou praticamente pronto. O do Rio se chama Do Céu, Cidade Maravilhosa. Eu gostei dessa história do céu, porque é a perspectiva, e o que me motivou foi a perspectiva do arquiteto. Vamos mudar um pouco o nosso cenário aqui. E isso, Bento, me lembra aquilo que você falou no começo, quando você criou sua marca, a sua identidade, com a forma que você edita, com a forma que você enquadra suas fotos. Isso que você vem com essa nomenclatura do céu Brasília, do céu a Cidade Maravilhosa, é uma marca que você já está construindo em cima disso para mostrar a sua visão das cidades que todo mundo conhece, né? Tudo que eu faço, eu procuro fazer uma coisa que me dê realmente, assim, que possa dar frutos. Então, por exemplo... Sensacional. O Céu Brasília, não sei se você viu no começo do livro, tem uma música do Jackson do Pandeiro, e ele fala da construção de Brasília. O que eu estava te falando a respeito de arquitetura? Porque, para mim, o livro, e aí cabe a gente, sei lá, ter muitas conversas a respeito disso. Por quê? Porque, na verdade, a visão do alto é uma das visões que o arquiteto tem que ter, né? É uma das visões que ele tem que ter quando ele projeta. Por isso é que eu acho que a fotografia, ela tem muito a ver com a arquitetura, porque, assim, isso eu estou dizendo, assim, porque a gente vai falar da arquitetura que os homens fazem, e a gente pode falar também da arquitetura de algo, vamos dizer assim, para quem é religioso, para quem tem alguma crença de Deus, por exemplo, né? Sim, com certeza. A arquitetura da natureza, que tem, para quem acredita, é uma coisa que vem de um ser supremo, por exemplo, né? Então, o que eu estou falando? Então, quando você vai fotografar uma folha, o que ela é? Ela é uma arquitetura. Sim. Ela tem ali, dentro daquela folha, você pode perceber, por exemplo, um mapa de uma bacia hidrográfica. Sim, ela já tem um desenho, você pode perceber a asa de um inseto. Então, assim, são padrões da natureza que sempre me chamaram muito a atenção. Então, legal. quando eu fotografar o do Céu Brasília, eu falei, cara, isso é o olhar do arquiteto, é o olhar da maquete. Como é que eu vou olhar uma maquete? Para que essa história? Porque, assim, eu tenho certeza que, por exemplo, o Niemeyer, quando ele projetou a catedral, cara, ele projetou ela por cima, por baixo, ele viu ela de todos os ângulos, entendeu? Claro. Nacional, a mesma coisa. E isso é uma coisa muito legal, que hoje, até hoje, pela tecnologia, você tem muito acesso a inúmeras possibilidades de, por exemplo, de você construir, você ver o projeto para uma animação, hoje tem coisas reais que parece que a casa... Sim, é uma coisa impressionante. É uma coisa muito impressionante, né? Mas antes daquilo tudo, e que eu acho que isso é um cuidado que a gente pode ter, na verdade, Augusto, porque assim, como as coisas são muito fáceis hoje, a gente está deixando de aprender algumas coisas, né? Sim. Tem fotos antigas, assim, de gente construindo ou projetando, então assim, uma empresa grande de arquitetura que tinha, como é que fala? Plantas gigantescas, os caras em cima da planta desenhando. Hoje você faz tudo no computador, uma coisa... Sim, é mais compacto também, hoje é tudo, né? mais compacto. Mas, por outro lado, antigamente as pessoas pensavam mais, criavam mais. Agora, quem sabe trabalhar com as ferramentas de forma a expandir a criatividade, porque é isso, o que facilita é a expansão da criatividade, não é facilita a pessoa simplesmente pegar os modelos que tem, copiar e colocar lá. Exato. Usar a coisa de uma maneira inteligente. Então, hoje, por exemplo, vou te dar um exemplo. Tem um caso muito interessante de uma situação que aconteceu no Rally dos Sertões, que eu comecei a fotografar na época da película ainda. Então, eu fotografei muitos anos. Uma boa parte ainda do meu acervo hoje, das mais de 500 mil fotos, eu tenho em slide negativo. Caraca! Tem até hoje, entendeu? Então, assim, o que acontece? Interessante. Vou te contar essa história para te contar um exemplo clássico, né? Então, assim, no Rally dos Sertões, na época da transição entre a fotografia analógica para a digital, tinha um lugar assim onde o carro tirava as 4 rodas. E aí tinha uma série de fotógrafos, assim, abaixados no lugar para poder fazer a foto do carro com as 4 rodas fora do chão. Nesse lugar tinham mais ou menos mais de 10 fotógrafos, só tinha um que estava fotografando analógico.
Aí o carro tirou as 4 rodas, só que ele bateu de lado e começou a capotar. E quando ele começou a capotar, o único que fotografou a capotagem do carro foi o que estava com a fotografia, com a câmera analógica. Por quê? Porque todos os outros estavam olhando o que eles tinham acabado de fotografar, entende? Então, às vezes, na fotografia e com a Olha que legal essa reflexão, por quê? Porque às vezes com a tecnologia, tanto a fotografia quanto na arquitetura, a gente tem que usar a nosso favor, ela tem que ser inteligente. Então, por exemplo, eu hoje, eu vou fotografando, às vezes eu pego, eu olho, vejo, tá ok, tal, isso aqui, mas depois que você conhece tanto o equipamento, você já sabe, por exemplo, que lente que você vai usar. Você já sabe como está saindo a foto. Sabe, entendeu? Exatamente. E isso eu acho super... Desculpa, é porque entrou... Imagina, tranquilo. E isso eu acho super interessante, Bento, porque a gente entra num outro ponto muito importante, que é aquele momento em que a fotografia encontrou com a arquitetura. A gente chegou num momento do nosso papo que a gente encontrou fotografia com a arquitetura, seja numa arquitetura feita pelo homem, como a gente falou, ou uma arquitetura de crença, seja qual for a crença da pessoa, uma arquitetura da natureza, uma arquitetura de uma planta, do inseto e por aí vai. Nesse ponto, para a gente ir afunilando o nosso papo, aonde você acha que mora o segredo de uma boa fotografia? Essa é difícil, hein? Essa aí é um leque muito aberto. Por que eu acho... Vou botar um IP para a gente poder falar a respeito disso. Vou pegar esse IP aqui atrás. Pronto, beleza. Aí, cara, o que eu acho, Augusto? Tem diversas coisas que compõem uma boa fotografia, entendeu? Uhum. A clássica é estar na hora certa, no lugar certo, com o equipamento certo, entendeu? Com a lente certa. Isso tudo faz de uma boa fotografia. Agora, você pode também fazer um estudo. Acho que o estudo faz com que a fotografia... Quanto mais você estuda para fazer uma fotografia, melhor sai aquela fotografia. Quanto mais você estuda, mais habilidade você tem com o equipamento, você consegue você chega numa fotografia cada vez de alto nível, porque você conhece o equipamento que você está usando. Ou seja, para mim, para chegar numa boa fotografia, você tem um estudo, tem a intuição, que é uma coisa que ela é... Legal. Ela é, cara, quanto mais você exercitar a tua intuição de saber que você tem que estar naquele lugar, naquela hora, entendeu? O feeling teu, né? Feeling, exatamente. Que para mim eu gosto mais do intuição, porque na verdade a intuição é quando você quando você tem alguma coisa dentro de si, que eu acho que é eu divino falando dentro de você. Puta, incrível, legal. E isso é parte do seu processo criativo. Oi? Também. E isso é parte também do seu processo criativo, ou não? Cara, total, porque assim, você tem que estudar, você tem que ver, você tem que conhecer o equipamento que você está usando, você tem que conhecer o objeto que você vai fotografar, você tem que conhecer, por exemplo, eu sou geógrafo, né? Eu nunca exerci a geografia como... Olha que legal. Geografia como profissão. Agora, a geografia, é interessante isso na minha vida, porque a fotografia é como a luz é escrita, como a luz escreve, na verdade, né? Uhum. Para ter fotografia, você precisa de luz. E a geografia é como a Terra é escrita. Então, sempre me trouxe, quando eu estava estudando fotografia, sempre me trouxe a possibilidade de conhecer o planeta, entendeu? A maneira... Que interessante. Como ele é escrito, como é que você lê. Então, por exemplo, eu vou te mostrar essa foto aqui, ó. Essa do meio, ó, esse conjunto, por exemplo. Ó. Nossa, esse conjunto aí... Fotografia com geografia, entendeu? É pura fotografia com geografia. Então, assim, isso para mim... Maravilhoso. Então, o que eu tenho hoje é a história de fazer uma boa foto. Você estudar, você observar. Então, por exemplo, como eu sei que eu observo muitas coisas, eu estou ensinando as minhas filhas a serem observadoras. A minha esposa, por exemplo, ela não sabe um monte de coisa que eu observo. Mas é porque eu tenho um olhar que é diferente. Quanto mais você treina o teu olhar... Isso, fica automático. A arquitetura é a mesma coisa, porque quando o arquiteto começa a projetar, quando ele começa a criar... Ele começa, quanto mais ele estuda, quanto mais conhecimento ele tem dentro dele, ele já, assim, ele vai para uma etapa sempre mais na frente, muito mais rápido. Ele percebe a coisa muito mais rápido. Isso, assim, tanto uma foto publicitária, porque você recebe um briefing da agência, como é que o diretor de arte, como é que o diretor de criação pensou, como é que o cliente quer, você junta tudo para você poder fazer. Na arquitetura é a mesma coisa, você não recebe o briefing do cliente, você não conversa com ele, ó, que a gente quer isso e tal. Quanto mais estudo você tem, e mais você pode desenvolver a tua intuição, melhor o teu projeto vai ficar, e mais rápido você vai conseguir fazer. Então, assim, hoje em dia, eu produzo muito rápido. Eu aprendi a produzir muito rápido.
porque a gente não tem muito tempo. E como a fotografia é uma fração de segundos, então para mim, assim, aproveitar quantas frações de segundo eu puder aproveitar, quantas frações de segundos eu consigo captar aquele mesmo ângulo de coisas diferentes, se eu troco uma lente, se eu uso. Então, isso tudo é experiência, que a pessoa tem que caminhar e tem que exercitar, que é o que acontece com o arquiteto ou com o fotógrafo. Quanto mais exercitar, a experiência que o cara vai ter, mais rápido ele vai ser. E aí a história do Brasília Vista do Céu me ligou muito com a arquitetura, porque eu comecei a ver, por exemplo, aí eu comecei a descobrir coisas de Brasília que eu não conhecia. E eu comecei a entender que Brasília foi vista para ser vista de cima também. Sim. Quando você vê a catedral de cima, você entende. Quando você vê, por exemplo, a Procuradoria, o prédio da Procuradoria-Geral da República, que é muito interessante, eu chamo de Cascão e Cebolinha, porque em cima teve um erro, né? Aquilo ali tem um erro, depois você começa a descobrir das coisas. Então, por exemplo, você caixa d'água, na outra não tinha, eles não tinham projetado caixa d'água, depois tiveram que fazer daquele jeito. Aí quer dizer, eu nem sei se tem coisas na arquitetura que hoje são quase como lenda, né? A gente não sabe nem se é verdade. E tem muita coisa que fica famosa por ser de Brasília também. Exatamente. Então, por estar aí. Palácio da Justiça, eu sempre tive eu não considerava que eu tinha um material bom do Palácio da Justiça. Eu já tinha fotografado diversas vezes. Aí, semana passada, eu estava atendendo um cliente, e o cliente quer um escritório de advocacia muito grande aqui em Brasília. Não, quero Palácio da Justiça. Eu falei, putz, cara, eu vou ter que produzir. Isso é uma coisa que me incentiva muito. E eu faço isso diariamente, porque, assim como a arquitetura, se você não exercitar, você fica enferrujado. Nossa! Então, você tem que procurar. Então, eu saí do cliente, eu falei, cara, tem que fazer essa foto. E aí, eu fiz uma sequência de fotos que eu gostei pra caramba, porque eu não tinha ainda encontrado os ângulos que eu encontrei com a luz que eu cheguei lá para cumprir uma missão, entendeu? Então, muitas vezes... E foi num gás ainda, né? E foi você teve ainda um gás. Tipo, você falou, pô, eu tenho lá o útil ao agradável, você não considerava que tinha materiais bons, né, na sua visão do Palácio da Justiça, então foi um combustível que tacou fogo na tua criatividade e combinou com isso aí tudo, essa luz e tudo mais. Quando você fala isso, Bento, eu tenho muita curiosidade de saber o seguinte: quando você vai bater uma foto, vamos supor, desse IP aí atrás, você já tinha visto esta foto na sua cabeça antes dela estar concluída? Ou isso é também um processo muito pessoal, naquele momento que você está clicando, ou você chega e fala assim, não, essa foto eu quero que fique assim, e pá, você imagina aquela foto na sua cabeça e busca esse resultado? Como que você faz esse jogo? Essa do IP especificamente, eu descobri fotografando IP, que é uma das séries minhas mais conhecidas em Brasília, é a série do IP, eu tenho muita coisa de IP, né? Mas essa aqui eu descobri lá, olhando, observando, vendo no horário, enquadrando tudo. Agora tem fotos, até tem um vídeo que eu publiquei no meu Instagram, depois eu até posso te marcar lá. Claro. Eu fiz uma foto dos dois candangos. Na verdade, é uma foto, não foi um vídeo não, foi uma foto dos dois candangos que eu fiz um texto explicando a respeito dessa foto, que é uma foto que eu visualizei ela em 2012, quando eu comecei a fazer um voo. Em 2019 eu consegui fazer a foto. Caraca! Era em 2012, demorou 7 anos para eu conseguir. Por quê? Eu consegui botar um drone em cima dos dois candangos e aparece uma sombra dos dois candangos, assim. Então dois candangos duplicados. São os 4 candangos, entendeu? E essa foto eu tinha visto ela em 2012. Eu vi que era possível fazer. Na época não tinha drone, não tinha a tecnologia que tem hoje. Aí chegaram os primeiros drones. Aí eu esperei sair um drone que tinha uma câmera melhor, uma câmera Hasselblad. Caraca! E a foto pronta aqui. Aí a foto aqui, entendeu? Então tem muitas coisas que eu legal, cara. Que eu demorei tempo para poder fotografar, coisas que eu imaginei, e por isso é que eu acho que a imaginação na fotografia e na arquitetura, ela é ferramenta essencial. Não existe arquitetura sem imaginação e não existe fotografia sem imaginação. Que legal. Porque você só consegue chegar naqueles olhos se você imaginar aquilo. E mesmo que na hora, porque hoje também, Augusto, eu consigo fotografar uma coisa
E eu já imagino aonde eu quero chegar com aquela fotografia. Então, por exemplo, hoje eu trabalho muito legal. Na maneira mais manual e arcaica possível, inacreditavelmente. Até foco manual eu uso de vez em quando. Para a liberdade vir de você. Mas eu tenho sempre que treinar o foco manual e tal, para poder não perder a habilidade de poder ter o foco. Porque muitas vezes o equipamento pode falhar, mas aqui não falha. Entende? O olhar não pode falhar. Isso. Isso tudo, a imaginação, ela é a ferramenta, vamos dizer assim, se não for a primeira, cara, ela é uma das primeiras, porque, assim, quando eu, por exemplo, eu vou fotografar sei lá, vou fotografar um prédio, por exemplo. Eu começo a olhar, eu começo a imaginar. Pela imaginação, eu sei que lente que eu vou usar, qual ângulo que eu vou fazer. Olha que interessante, entendeu? Cara. Então, assim, talvez agora eu esteja chegando numa compreensão de que uma das coisas que, assim, que facilita o meu trabalho, talvez seja porque eu seja um cara muito imaginativo. Talvez muito o meu provavelmente venha por eu ser uma pessoa muito imaginativa. E você canaliza essa imaginação para foto. Para fotografia, entendeu? Muito possivelmente. Imagina a minha vida também, porque assim, há 5 anos atrás eu falei, um dia eu quero ter uma galeria. Aí minha mulher falou, não, será? Não sei o quê, tal, cara. 5 anos depois, eu abri uma galeria, estou há 3 anos. Isso é demais, cara. Entendeu? Esse livro do Céu Brasília, eu imaginei que um dia poderia fazer um livro que seria o presente oficial e imaginei que um dia eu gostaria de fazer um livro de Brasília vista de cima. Aconteceu, entendeu? Então, por isso que eu acho que a imagem se transforma numa ação. Pronto. Tem essa história da imagem se transformar numa ação. Então, quando você projeta, você cria aquela... Perfeito. E você faz por onde se transforma numa ação e você realiza. E aí vem a realização, que é eu concordo. É a ação real, né? Aí, agora, vamos lá. Beleza. Bento, agora é o seguinte, eu quero fazer uma pergunta final, assim, um compilado final, porque nós estamos vivendo um momento bem diferente, uma coisa que ninguém imaginou viver na vida, que é essa coisa toda que vem acontecendo da pandemia e tudo mais. Muitas inseguranças pegaram muitos alunos que estão cursando arquitetura ou que ainda nem entraram em nenhum curso. Então eu quero saber de você, um profissional que está no mercado de trabalho com a sensibilidade que você tem no olhar, na arte, na arquitetura, o que você tem a dizer aos alunos, a esse pessoal todo inseguro com relação não só à própria profissão, mas com relação ao seguinte, dá para ser fotógrafo aqui no Brasil? Dá para viver do clique? Dá para viver da arte? Como que você... qual é a mensagem que o Bento Viana tem para dar para toda essa galera? Bom, vamos lá, Augusto. São muitas coisas para poder falar em tão pouco tempo, né? Mas, assim, primeiro que eu acho que tudo que acontece na nossa vida, ele tem um motivo, ele tem um porquê. Assim, muitas pessoas passam a vida inteira se perguntando por que aquela história está acontecendo na vida. Uhum. E uma simples mudança de pergunta pode fazer toda a diferença. Para quê? Para que isso está acontecendo na minha vida? Né? Uhum. Então, assim, em vez da gente querer só ficar encontrando os porquês, vamos entender os praquês. Isso, para mim, é fundamental, porque o praquê, e tudo que acontece é para o nosso desenvolvimento. Tudo que acontece Sim. é para o nosso desenvolvimento. Eu acredito, a minha forma de ver, que a pessoa pode querer ser um pipoqueiro. Se ele fizer bem feito, ele vai ter uma vida digna. Ponto. Se ele resolver ser um frentista de posto, não tem problema. Se ele quiser fazer bem feito, ele gostar daquilo que ele faz, que eu acho que o mais importante, e isso para mim é fundamental, porque eu faço o que eu gosto, não é todo mundo que faz o que gosta. Sim. Mas a gente pode aprender a gostar do que faz, entende? Que é justamente na mudança da pergunta da gente usar o para quê. Se a gente está fazendo aquilo ali para quê, então, por exemplo, se um dia eu quero fotografar bem, eu posso fazer bem feito, que aí eu sinto que não importa o que caminho a pessoa vai escolher, se ela fizer bem feito, ela vai ter sucesso. Perfeito. Pode não ser o sucesso no YouTube, pode não ser o sucesso na mídia, mas ela vai ser um sucesso para ela mesma. E esse é esse é o principal. Esse é o principal. Entendeu? Eu não quero ser um cara famoso no mundo só porque eu quero ser um famoso. Eu quero ter meu trabalho reconhecido.
É diferente. Eu quero que minha mensagem chegue para as pessoas. Eu quero que o meu olhar, eu quero que as minhas fotos, que as minhas janelas, porque eu considero que as fotos que eu coloco na casa das pessoas hoje, pelo trabalho da galeria, elas são janelas que inspirem as pessoas. Eu quero que essas janelas inspirem cada vez mais as pessoas, que elas possam ter isso dentro delas, que seja uma janela de natureza, uma janela de arquitetura, uma de paisagem urbana, uma textura urbana, ou uma foto do céu. O meu trabalho hoje, eu quero que ele seja inspirador, que ele possa motivar as pessoas. Então, assim, eu acredito que quem quiser ser fotógrafo ou ser arquiteto e quiser ter qualidade, invista o seu tempo em estudar, em se estudar, em criar, porque a pessoa que, por exemplo, um bom pianista, ele precisa conhecer muito a técnica para improvisar. Um bom fotógrafo, ele precisa conhecer muito bem a técnica para poder improvisar, para fotografar e para criar. E assim eu vejo na arquitetura também. Quanto mais conhecimento de arquitetura, e aí a gente está falando com um público de arquitetos, né? E a fotografia está muito ligada à arquitetura, que eu acho que foi muito legal essa associação, que eu sempre tenho vontade de fazer e conversar a respeito de fotografia e arquitetura, porque o que é projetado precisa ser fotografado, pode ser um barraco feito de madeira, uma casa de tijolo aparente, ela merece uma fotografia, uma aldeia de índio que tem uma arquitetura fantástica, uma oca, né? Sim. Ou até, assim, uma cachoeira que foi arquitetada por um rio que cavou e esculpiu aquele vale daquele rio que formou uma cachoeira. Legal, tudo isso, para mim, são coisas que, quanto mais a gente conhece, mais a gente pode improvisar, mais a gente pode tocar a música do jeito que seja melhor para a nossa vida e que faça bem para os outros, porque eu não acredito que a gente tem que fazer bem só para a gente. Agora, o sucesso mais importante é o nosso sucesso, da gente com a gente mesmo. Show de bola. Direto de Brasília, rapaziada, Bento Viana. Cara, sem palavras para o nosso papo, foi um papo muito legal. Acho que deu para mostrar muito, para a galera entender aonde que fotografia e arquitetura se encontram. Mas todo mundo pode ficar tranquilo, porque vão ter mais oportunidades para a gente conversar de outras coisas dentro de fotografia e arquitetura, mas no próximo episódio, Bento. Eu vou te chamar para mais, hein? Você tem que vir. Estou à disposição, Agora Augusto. Eu achei muito legal a conversa, estou à disposição. Eu acho que tem muitas interfaces, tem muitos pontos que podem ser ligados entre arquitetura e fotografia. A gente pode pensar, inclusive, fazer uma aula de fotografia com arquitetura aqui em Brasília. Dá para a gente fazer Claro, dá para fazer um monte de coisa. Quem sabe você apareça aqui em Brasília, venha conhecer minha galeria. Quem quiser também, venha conhecer minha galeria. Pode me seguir nas redes sociais também. Vai estar tudo aqui na descrição. No Instagram, vai estar tudo aí. Vai estar tudo aí, a gente vai se conversando. Acompanha meu trabalho e eu achei muito legal a oportunidade. Tenho muita gratidão aí por você, pelo trabalho que você está fazendo e poder dar voz a conhecimentos assim, eu acho muito legal. Obrigado. Pode comigo que você precisar, meu amigo. É isso aí. Nós estamos aqui plantando, caçando a onça. É um leão por dia, mas o próximo já tem que estar amarrado na outra árvore. A gente tem que se adiantar para a gente ir lá buscar. Não tem outro jeito. Entendeu? Não tem outro jeito. Querido, de verdade, obrigado aí pela sua participação. Fotografia e arquitetura, não vai faltar episódio com você. Eu vou metralhar a tua caixa de e-mail agora com convite. Beleza. Valeu, Bento. Um Valeu, abraço para você. Tchau, tchau. Aí, abraço a todos. Tchau, tchau.